Boa tarde, sejam muito bem-vindos vocês, estudantes, professores, gestores da nossa rede estadual de educação. Eu sou o Alexandre, gestor do CIELP, e tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês mais uma vez no nosso programa Mão na Massa no CIELP. E hoje temos uma atividade especial, como sempre, do nosso parceiro Educamídia. A gente está aqui com a Dani, coordenadora, que mais uma vez vai trazer temas importantes e interessantes para vocês que navegam e vivem nessas redes sociais. Então, quem é quem nessas redes sociais? Mas antes de passar a palavra para ela, como é de praxe, eu gosto sempre de falar um pouquinho do nosso centro, né? Então, o Centro de Inovação, ele abriu recentemente, agora em novembro, mais um espaço de convivência, mais um espaço de inovação para vocês em Sorocaba, na Escola Francisco Eufrásio. Então, a gente conta com 2 unidades do Centro de Inovação agora, e em dezembro nós temos várias inaugurações, então, levando essa política, essa ideia de tecnologia e inovação para todos os cantos do nosso estado. Eu tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de visitar um centro cada vez mais próximo de vocês. E para fazer esse agendamento, nós temos também uma outra novidade. A partir de agora, você pode agendar as trilhas formativas para os seus estudantes por meio da sede. Então, vocês acessam a Secretaria Escolar Digital e podem fazer o seu agendamento tanto aqui em São Paulo quanto em Sorocaba, facilitando muito mais esse processo de agendamento e deixando muito mais ágil para vocês. Então, chamo todos a conhecerem o Centro de Inovação. E se você não conhece e quer agendar, a gente tem alguns caminhos para você saber um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, primeiro, eu vou deixar aqui para vocês o nosso site. Então, o Centro de Inovação.educacal.sp.gov.br, onde a gente tem todas as informações sobre as trilhas formativas, formação de professores, mentoria, fotos, projetos e a localização dos nossos centros. Nós também temos o nosso Instagram, que é também já o nosso velho conhecido, onde a gente posta as atividades, as novidades, as fotos, que é só seguir a gente lá no @CIELP. Agora, se você já sabe o que quer fazer, já quer fazer o seu agendamento, então você pode fazer pela sede de forma formativa. Agora, se você quiser marcar uma formação de professores ou mentoria, a gente tem 2 caminhos para vocês. Primeiro, o nosso telefone, o 11 97544 5056. Então, vocês podem ligar, mandar mensagem no WhatsApp ou no Telegram, que a gente vai responder vocês. E também nós temos o nosso e-mail, que é o centro de inovação, @educacal.sp.gov.br. Então, não faltam caminhos e formas para você agendar e conhecer o nosso centro pessoalmente. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui a Dani para começar a participar aqui conosco. Boa tarde, Dani, tudo bom? Oi, Ale! Olá, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês de novo para essa nossa conversa sobre as redes sociais que são tão presentes na nossa vida, né? Agora mesmo o Ale estava aí contando para a gente como é que o Centro de Inovação funciona, agora também com essa unidade Sorocaba, e tem lá o centro também presente nas redes sociais, né, Ale? É uma forma da gente contar para todo mundo o que está acontecendo, né? E as redes sociais têm esse grande trunfo, né? Eles nos oferecem essa grande oportunidade de conseguir nos conectar com tanta gente, mas também tem muito desafio, e a gente vai falar sobre o lado bom, o lado ruim, como é que a gente tira o melhor proveito das redes sociais. Então, nessa conversa aqui hoje, vou pedir para o pessoal que está ajudando aqui na nossa transmissão a colocar a apresentação para vocês, que a gente vai começar então a falar e dissecar um pouco, entender um pouco, conhecer um pouco mais dos bastidores das redes sociais, né? A gente vai ver, já pode ir para o próximo, por favor, que as redes sociais estão tão presentes na nossa vida, né? Mesmo aqueles mais novinhos, né? Que a gente sabe que para ter uma conta, né? Para ter um perfil numa rede social, oficialmente, as próprias plataformas determinam que isso só aconteça a partir dos 13 anos de idade. Mas ainda assim, a gente sabe que mesmo as crianças e os adolescentes mais novos, de alguma maneira ficam sabendo, têm algum contato, porque alguém na família já está numa rede social, porque uma hora alguém chama para olhar, vem ver aqui uma foto, que bacana, vem aqui para olhar um parente ou um amigo que está distante, ou venha ver aqui esse vídeo fofinho de um cachorro, de um gatinho. Enfim, a gente acaba tendo contato desde muito cedo com as redes sociais. E é interessante que a gente comece a conversar um pouco mais e de forma mais reflexiva sobre, afinal de contas,
o que são essas tais de redes sociais, né? A rede social é um serviço baseado na internet. E a partir desse serviço, dessas plataformas, a gente então pode ter um perfil pessoal, também pode ser o perfil de uma marca, uma empresa pode também estar lá nas redes sociais. E no nosso caso, né, um perfil pessoal, a gente pode escolher se ele vai ser público, né, aberto para todo mundo, ou se a gente vai ter algum tipo de filtro ali, a gente vai conseguir só mostrar para quem a gente aprovar, só para quem já é amigo, já está conectado nessa rede, ou para os amigos dos amigos. Enfim, tem algumas proteções, né, e algumas engrenagens ali que fazem com que a gente possa escolher quem é que está vendo aquilo que a gente coloca, compartilha nas redes sociais, né? E lá, então, é um espaço em que a gente pode realmente fazer essa troca, né? A gente pode produzir conteúdo e compartilhar esse conteúdo com esse público, que pode ser desde as pessoas que já são próximas de nós, né? Que já são nossos amigos, nossos familiares, pessoas que a gente conhece pessoalmente, mas também gente que a gente nunca viu na vida e talvez nunca venha a conhecer pessoalmente, mas existe a possibilidade da gente trocar conteúdo até com quem a gente nunca viu, o que pode ser muito bacana, muito poderoso, mas também, por outro lado, pode ser um pouco perigoso se a gente não souber exatamente o que a gente está fazendo, né? E aí a gente vai ver no próximo slide que, além dessa descrição, digamos, um pouco mais técnica, né, do que é uma rede social, a gente começa a ver que, junto com as redes sociais, chega uma nova cultura, porque é uma nova forma que a gente tem de fazer muita coisa, de bater um papo com um amigo, de mostrar uma produção que a gente tenha feito, alguma coisa da área de artes ou de qualquer outra área. A gente tem a possibilidade de acumular seguidores, né? Essa ideia do que é ser fã, de quem que a gente pode acompanhar de pertinho, ela muda totalmente com as redes sociais. E por isso eu estou dizendo aqui, então, que a gente tem basicamente uma nova cultura, né? É uma comunicação em que muitos falam com muitos e a todo tempo. E a gente pode seguir, então, pessoas muito bacanas, né? Imagina que tem o nosso autor preferido, escritor de quem a gente gosta muito, ou um artista, ou um poeta, enfim, alguma pessoa que realmente a gente gosta de acompanhar e a gente pode realmente estar perto dessa pessoa, né? A gente pode seguir quase que diariamente, saber o que essa pessoa está fazendo. É algo muito diferente da situação que a gente tinha algumas décadas atrás, que a gente praticamente não sabia desse... Vou pegar o exemplo aqui de um escritor, né? Vamos supor que eu gosto muito, sou muito fã de um determinado escritor e talvez eu ficasse sabendo sobre ele, e vez ou outra, quando aparecia uma reportagem, quando ele lançava um livro novo, e aí dava uma entrevista na televisão, por exemplo, mas não era que não tinha assim essa sensação de proximidade, né? Hoje eu posso ser uma seguidora desse escritor, e eu posso até interagir com ele, né? Posso mandar uma mensagem, ele pode ir lá colocar mais informações sobre personagens novos que ele está escrevendo. Então, é uma forma totalmente diferente que a gente tem de se relacionar com outras pessoas, de estar no mundo. Mas a gente, então, tem que começar a pensar um pouquinho o que a gente está fazendo nas redes sociais, quem nós somos nas redes sociais, e é essa reflexão que eu quero convidar vocês para fazer junto comigo aqui no próximo slide. E quero perguntar, vamos ver se vocês colocam aí no chat alguma interação para a gente. Vocês já pararam para pensar se o seu comportamento nas redes, na internet, né, no mundo online, é o mesmo do que no mundo offline? Você se sente corajoso para falar as mesmas coisas cara a cara na frente do seu amigo e quando você está ali interagindo pelas redes sociais? Vamos ver se vocês contam um pouquinho sobre isso, se vocês já pararam para pensar se vocês agem do mesmo jeito na rede social e frente a frente, cara a cara ali com o seu amigo. E uma outra pergunta que eu já deixo aqui também
para que vocês costumam usar as redes sociais, se vocês já estão nas redes, né? Você já participou, por exemplo, de alguma mobilização ou de uma campanha para ajudar alguém nas redes sociais? Vamos esperar um pouquinho, Ale, para ver se alguém traz para a gente algum exemplo de algum uso ou de alguma reflexão sobre sua presença nas redes sociais. Que é muito curioso, né? Porque como tudo que acaba fazendo muito parte da nossa vida e a gente vai usando de uma maneira muito automática, às vezes a gente não para fazer essas perguntas, para fazer esse tipo, né, de reflexão mesmo. Então vamos esperar um pouquinho para ver se o pessoal participa aqui com a gente, contando como é que age na rede social, se percebe que as pessoas são diferentes, se elas fazem algo de um jeito diferente nas redes sociais do que elas fariam ali presencialmente, cara a cara. Esperar um pouquinho, então. Então, vamos dar 2 minutinhos? Pode ser, e aí vamos lá. A gente espera a interação no chat de vocês. É isso aí. Bom, então vamos lá, voltando aqui do chat, então eu estava aqui acompanhando as interações do pessoal. Bom, está um pouco dividido dessa vez, normalmente o pessoal é mais unânime, dessa vez teve um bom pessoal que falou que gosta de ter o mesmo comportamento em ambas as redes, que eles postam atividades e coisas que eles estão fazendo no mundo real, e tem algumas outras pessoas que não falaram delas mesmas, elas falaram assim, não, que eu acho que outras pessoas gostam de mostrar uma vida diferente, uma vida que não é aquela real. Então, assim, já ficou essa divisão entre eu e o outro. E aí, quando fala de mobilização em campanha, o pessoal citou aqui de vaquinhas online, de tuitaços, de quando sobem hashtag nas redes sociais devido a alguma causa, alguma ideia. Então, o pessoal se engaja também pelas redes sociais. Que bacana, olha só, é muito interessante até que tenha aparecido essa divisão, né? Porque a gente vê que realmente não é um assunto unânime, e aí a importância ainda maior da gente fazer esse tipo de reflexão. Agora é curioso que a gente às vezes fala que o outro, né, gosta mais de postar uma vida diferente nas redes sociais. Mas será que a gente também não escolhe só aquelas fotos mais maravilhosas, aquelas mais arrumadinhas para colocar ali nas redes? Será que olhando quem tem um perfil em rede social, né, principalmente esses em que as fotos, as selfies são o destaque, será que a gente também tem a nossa vida real ali? É bacana da gente pensar um pouquinho sobre isso. E eu tenho mais umas perguntinhas aqui para vocês, para a gente fazer essa conversa. E agora, aqui olhando no nosso próximo slide,
uma outra reflexão que é bem bacana da gente fazer, e de vez em quando a gente refazer também, é pensar um pouco com quem nós estamos interagindo nas redes sociais. A gente tem algum critério? Eu queria saber de vocês. Como é que vocês escolhem quem vocês vão seguir, acompanhar nas redes sociais? Para quem vocês dão o seu like? Quem é que merece? Ou o quê, né? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma conta de algum grupo, enfim, de uma causa. Então eu queria saber de vocês, por que vocês resolvem seguir alguém nas redes sociais? O que essa pessoa tem de especial para te convencer a segui-la, né? Para que você dê o seu like também. Quem é que merece o seu like? O nosso like é importante, né, gente? Vamos esperar então um pouquinho para vocês compartilharem com a gente então essas reflexões agora. Opa, estamos aqui de volta, mais algumas interações no chat, né? Então vamos lá. Para a primeira pergunta ali, então, olha, mais uma vez, a gente tem diversas informações bem diferentes para você processar aí, Dani. Ah, mas então, é bacana, vamos lá. O pessoal fala porque gosta, porque é fã, porque pode ser um modelo, que pode trazer uma inspiração, porque pode ter graça, né? E o que merece o like? A postagem da família, dos amigos, alguma causa, algum produto que eles tenham interesse, alguma coisa que pode ser relacionada ao humor, que eles deem risada. Então, assim, as motivações são as mais diversas possíveis. Isso é interessante, porque mostra a riqueza, né, do tipo de interação que a gente tem mesmo nas redes sociais. A gente acaba usando as redes para os mais diversos propósitos, né? O pessoal colocou ali, às vezes é para se divertir, às vezes é para ver alguém da família, né? Colocaram ali que foto de família, enfim, merece o like. Às vezes é para conhecer algum produto diferente. Enfim, o fato é que a gente está presente de alguma maneira, né? Mesmo aqueles que são mais novos, que ainda não têm a sua própria conta, de alguma maneira acabam acompanhando, né? Porque tem alguém da família que tem, enfim. E a gente acaba vivendo essa nova cultura aí, e tem um personagem nessa nova cultura aí que é dos mais relevantes, que a gente vai ver então no nosso próximo slide, essa figura que ganhou as nossas vidas e que faz parte do nosso dia a dia, que é o influenciador digital. A gente tem essas pessoas que a gente segue, tem os amigos, tem os familiares, mas a gente também tem algumas pessoas que acabaram nas próprias redes sociais, né, construindo um nome, construindo uma marca até mesmo, né?
e que são modelo, são inspiração, como algumas pessoas colocaram aqui, ou porque nos fazem dar muita risada, ou porque nos ajudam a pensar sobre coisas que são importantes, nos inspiram, mobilizam. São pessoas capazes de atrair muitas pessoas em prol de alguma causa importante da comunidade, do país, às vezes até uma causa mundial mesmo. Vamos começar a falar um pouquinho, então, desse personagem que é tão importante hoje em dia, que são, então, os influenciadores digitais, né, os influencers. O que essas pessoas têm, né, de tão especial? Geralmente, essas pessoas elas se tornam conhecidas a partir da internet mesmo. A gente tem o caso dos influenciadores que já eram pessoas famosas, conhecidas, ou porque vêm do meio artístico, ou porque já defendiam causas, já eram políticos importantes, enfim, tem as pessoas que já eram importantes antes e elas levam essa sua fama, digamos assim, para as redes sociais. Mas tem esse fenômeno que faz com que muitas pessoas acabem se tornando famosas por conta daquilo que elas fazem já na própria rede social. Ou seja, ela nasce com a rede social. E é muito curioso, né, como a gente tem hoje muitas pessoas querendo ser, né, influenciadores, querendo ser alguém com muitos seguidores nas redes sociais. Olha que coincidência, vou contar aqui para vocês. Um pouquinho antes aqui de entrar na nossa transmissão, uma amiga do trabalho mandou uma mensagem aqui para mim no WhatsApp, falando que ela tem uma conhecida que trabalha num shopping, e esse shopping está fazendo lá uma campanha de Natal, pegando cartinhas de crianças, né? Tem lá o correio para falar do Papai Noel, e as crianças podem deixar lá a sua cartinha pedindo o que elas querem. Vou até ler aqui, ó, para não falar besteira para vocês. E apareceu lá uma cartinha de uma menina pequena, uma criança, pela letrinha, pelos desenhos, não sei a idade, mas sabem só o que essa menina está pedindo, gente? Ela pediu para o Papai Noel uma conta no TikTok com 200 mil seguidores. Ela está pedindo de presente de Natal 200 mil seguidores. Isso mostra como essa cultura, né, da influência, dos seguidores, está tão presente na nossa vida. Eu achei muito curioso isso e estou aqui contando para vocês. O fato é que essas pessoas aí, elas atingem uma audiência tão grande, né, que elas têm uma capacidade muito grande, muito forte de influenciar comportamentos, estilos e até mesmo compras. Eu imagino que vocês já tenham visto, né, influenciadores que fazem também anúncios publicitários. E o que acontece é que nem sempre isso fica muito claro para a gente. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Será que aquele influenciador que está falando que essa determinada marca de roupa ou esse passeio aqui é tão bacana, tão incrível, tão maravilhoso, está falando isso porque ela realmente gostou daquele produto ou daquele lugar? Ou será que ela está recebendo para isso? Né? A gente tem uma legislação que exige que toda publicidade seja avisada de uma maneira muito clara. Mas a gente sabe ali, passeando nas redes sociais, que nem todo mundo faz isso. Então, é também parte, né, da nossa formação para que sejamos, então, façamos um ótimo uso, um uso muito fortalecedor do que as redes sociais podem nos oferecer, que a gente preste atenção também se aquele conteúdo que a gente está olhando é um conteúdo, assim, legítimo, que a pessoa realmente está indicando porque gosta, ou ela está ganhando alguma coisa para isso. Ok, se ela estiver ganhando. O fato é que a gente precisa saber disso, né? A gente pode continuar acompanhando aquele determinado influenciador, se ele fizer publicidade ou não. Mas a gente tem o direito de saber se aquilo que ele está nos oferecendo é algo que ele oferece só porque ele gosta mesmo, ou se ele está ganhando por isso. Então, quanto mais a gente souber sobre esses influenciadores, melhor a gente consegue aproveitar o que eles possam estar lá nos indicando, né? E na outra tela, eu vou deixar aqui de sugestão para vocês, esse link aqui, ele tem umas cartinhas, né? Mas eu vou deixar aqui de sugestão para vocês. A gente tem aqui algumas perguntas para vocês só refletirem. A gente não precisa fazer esse exercício agora, né?
Então, a gente tem lá uma breve descrição, sobre o que é um influenciador digital, né? Quem são essas pessoas que conseguem influenciar tanto outras pessoas. E aí a gente tem umas perguntinhas ali, só para a gente refletir. Se a gente é convencido a comprar alguma coisa, né? Um produto, um serviço, por meio de um influenciador, por que a gente está comprando aquilo? Será que a gente realmente precisa daquele determinado produto? Ou a gente está fazendo isso porque aquela pessoa de quem a gente gosta muito está fazendo essa publicidade, né? Você acha que os influenciadores eles devem deixar muito claro quando eles ganharam alguma coisa para anunciar? Né? Quem são esses influenciadores que têm credibilidade para nos oferecer alguma coisa? Enfim, são algumas perguntinhas para a gente sempre ter ali em mente na hora que a gente estiver passeando pelas redes e se deparar lá com uma pessoa de quem a gente gosta muito que está oferecendo algum produto ou serviço. A gente vai para a próxima tela, então, por favor. Já que a gente está falando, né, que as redes sociais mudaram tantas coisas na nossa vida e que elas praticamente, né, moldam uma nova cultura, a gente falou dessa pessoa, desse personagem tão importante, né, um influenciador digital. Mas as redes sociais também trazem para a gente novas linguagens, novos formatos e até esses verbos que são verbos tão importantes quando a gente está falando de rede social. Curtir, comentar e compartilhar. O que esses verbos e essas ações têm de tão importante? Eles são uma medida de engajamento, ou seja, quanto mais a gente curte, compartilha um conteúdo, faz comentários sobre ele, mais faz com que aquele determinado, né, acontece que aquele determinado conteúdo, ele vai ganhando força, relevância, ele vai aparecendo para mais pessoas, né? Então, a gente chama essas ações aí de curtir, né, deixar lá o seu joinha, fazer um comentário e compartilhar de engajamento. São novas formas de relacionamento e de participação. E tem aqui uma outra coisa que merece a nossa reflexão. Será que a gente sempre lembra que quando a gente deixa a nossa curtida, isso quer dizer, ou os outros podem entender, que a gente está assinando embaixo daquele conteúdo, ou seja, a gente está concordando com tudo aquilo? Por isso, é sempre muito importante que a gente olhe bem aquele conteúdo. A gente não vai deixar o nosso like lá só porque foi o nosso amigo que postou. Porque às vezes o nosso amigo deu uma escorregadinha lá e colocou um texto ou uma imagem que não é assim tão bacana. Então, a gente não vai deixar um like só para agradar o amigo, porque outras pessoas, algumas até não nos conhecem pessoalmente, elas podem acabar achando que só pelo fato de eu ter deixado o meu like ali embaixo, quer dizer que eu concordo com tudo aquilo que está escrito ou apresentado naquele vídeo ou naquela imagem. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado antes de sair por aí distribuindo likes. A mesma coisa vale na hora de compartilhar. Quando a gente compartilha um determinado conteúdo, a gente também tem responsabilidade. Porque se a gente compartilhar, por exemplo, fake news, né, uma desinformação, algum tipo de falsidade, a gente tem que levar em conta que a gente está ajudando a espalhar essa mentira que pode ser prejudicial para tanta gente. Então, não é só aquela pessoa que criou que tem responsabilidade, mas a gente, quando compartilha, quando ajuda a espalhar essa falsidade aí pelo mundo, a gente também tem a nossa dose de responsabilidade. Então, é sempre importante a gente ler com atenção, né, olhar bem aquelas imagens, prestar atenção naquele vídeo. Tem algum discurso, alguma linguagem que é muito ofensiva, que eu acho que pode ser bullying, que pode magoar alguém? Vamos pensar antes de curtir e antes de compartilhar, porque então a nossa responsabilidade também é grande. Mas a gente tem por um lado, esse risco, né, de ter conteúdo que não é tão bacana, que pode ser fake news ou pode ser discurso de ódio. A gente também tem nas redes sociais, e vai ver aí no próximo slide, muita gente praticando bem, usando esses grandes canais, né, esses super megafones que são as redes sociais, para praticar o bem. Tem muita gente que percebeu
o enorme poder que é estar nas redes sociais. E também um privilégio, porque a nossa voz, né, aquilo que as nossas campanhas, os nossos pedidos, aquilo que a gente quer debater, todos os nossos argumentos, isso pode chegar muito longe. E a gente tem sim que prestar atenção, então, em quem está usando esse grande poder aberto pelas redes sociais para o bem. A gente vai ver aí alguns exemplos, né, como aí no próximo slide, de uso muito bacana das redes sociais na mobilização, para que a gente consiga convencer outras pessoas, inspirar outras pessoas a embarcar junto com a gente numa ação que pode solucionar algum tipo de problema, que pode contribuir para melhorar a nossa comunidade. Será que a gente consegue ver um videozinho que o Educamídia produziu? É um videozinho bem curtinho que está aí na sequência, mas é bem bacana, é uma animação que mostra bem isso, do poder das redes sociais para o bem. Vocês já pararam para pensar como o nosso jeito de se informar mudou? Muitas vezes as redes sociais acabam sendo nosso caminho na hora de buscar informação. Um espaço onde temos contato direto com amigos e conhecidos, mas também com historiadores, políticos, artistas, cientistas e outras figuras públicas. A gente está a apenas um clique dessas pessoas, podendo ler e interagir com elas. Toda essa facilidade e proximidade acaba fazendo com que a gente tenha uma nova experiência na hora de pesquisar e aprender sobre um tema. Em alguns casos, a própria plataforma acaba fazendo um filtro, mostrando pessoas e conteúdos que talvez você goste. Não esquece que é você quem ensina isso pra ela, tá? Se você só dá like em um tipo de assunto, seu feed acaba sendo tomado por ele. Mas será que a gente deve acreditar em tudo que aparece ali? Na hora de seguir uma pessoa ou compartilhar algum post, é fundamental se ligar em algumas coisas. Quem aquele perfil segue e por quem ele é seguido? Aquela pessoa tem autoridade para falar daquele assunto? Ela é uma fonte confiável? Aquele perfil é verificado? No caso de perfis verificados, é importante a gente lembrar que isso não é tudo. O selinho confirma que aquela pessoa é quem ela diz ser, mas não necessariamente que o que ela diz é sempre verdade. No caso de um post, vale o mesmo questionamento. Quem produziu aquela informação? Aquilo é uma opinião ou um fato? Hoje em dia, as redes sociais já nos ajudam na hora de identificar informações falsas. Isso é bem legal porque nos dá algumas pistas, mas é importante lembrar que não elimina a nossa responsabilidade de avaliar o que é confiável. Não dá para negar que as redes sociais são bem importantes na hora de buscar informação. Podemos dizer que elas transformam o nosso jeito de pesquisar, aprender e até mesmo interagir com o mundo. Elas nos dão um universo de oportunidades, uma infinidade de conteúdo e a possibilidade de conexão e contato direto com quem a gente quiser, inclusive nossos ídolos. Mas atenção, porque no meio de todas essas coisas legais, também tem muita desinformação. É importante ser responsável na hora de consumir informação. Quem dá o follow, o like e o compartilhamento é você. Vamos ser conscientes e aproveitar o que essas plataformas têm de melhor. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel neste universo de informações. Então, Dani, bem interessante esse vídeo. De fato, eu acho que o grande desafio nosso hoje em dia é esse trabalho de filtrar o processo. Você consegue falar mais para a gente, com base no que foi passado agora? Eu queria até falar, eventualmente, se tiver professores ou gestores também aqui acompanhando a gente tem uma coleção no Educamídia de videozinhos, animações como essa, no YouTube do Educamídia, vocês encontram, é tudo aberto, gratuito, se quiserem utilizar também para alguma aula, para começar alguma discussão na sala de aula também, fiquem à vontade. Acho que o vídeo traz um pouco um resumo do que a gente falou, né? Que tem muita coisa bacana que pode ser feita a partir das redes sociais. Tem muitos desafios também. Agora, depende muito de nós. Que uso a gente vai fazer das redes sociais?
A gente vai privilegiar aquelas vozes que estão lá só para espalhar desinformação, fake news, discurso de ódio? Ou a gente vai atrás de quem tem coisas bacanas para nos contar, pessoas que estão criando campanhas que vão ajudar outras pessoas, e nós mesmos podemos criar campanhas, né? O pessoal aí lembrou que tem a possibilidade de usar uma hashtag, por exemplo, né? A gente pode mobilizar a nossa comunidade para ajudar alguém, para fazer alguma melhoria no nosso bairro. E às vezes a gente fica pensando, mas isso é só para quem tem muitos seguidores, para um super influenciador. Não é não, porque todos nós, de alguma maneira, também influenciamos, né? Nem que seja para influenciar um número não tão grande de pessoas, a gente tem influência sim. Então a gente tem a nossa voz e a gente pode então, como está aí no próximo slide, fazer um uso fortalecedor das redes sociais. Além de selfie, né, que também é bacana, a gente gosta de postar selfie, a gente gosta de registrar bons momentos com os amigos, com os familiares, mas o que mais que a gente então pode fazer a partir das redes sociais? No próximo slide, a gente vai começar a ver então alguns exemplos de uso bem interessante das redes sociais. As redes podem nos ajudar a encontrar pessoas muito interessantes que a gente nem conhecia antes e que se não fosse pelas redes, talvez a gente nunca viesse a conhecer. Elas nos colocam em contato direto com muitos especialistas. E só um exemplo, durante a pandemia de coronavírus, né, quantos médicos, cientistas, infectologistas estão nas redes sociais com dicas muito bacanas de como é que a gente pode se proteger mais para combater o vírus. Muita gente explicando o que acontecia logo ali nos primeiros meses da pandemia, que a gente não entendia muito sobre o coronavírus. Então, tinha muita gente traduzindo a linguagem das ciências para que a gente compreendesse melhor tudo o que já estava acontecendo. É muito bacana que a gente pode ouvir, né, um cientista mesmo explicando para a gente, coisa que a gente dependia de um veículo de comunicação, né, de uma entrevista que esse cientista viesse a dar para uma rádio, para uma TV, para um jornal impresso. Hoje, ele mesmo está lá nas redes e a gente pode, então, ter contato com essas pessoas. Eu conheci cientistas tão interessantes pelas redes sociais e aprendi muito com eles, né, nesses quase 2 anos aí que a gente já leva de coronavírus, né. No próximo slide, a gente tem um outro exemplo de como as redes podem nos ajudar a ficar todo mundo muito bem informado, né. A gente pode acompanhar também veículos de comunicação profissionais que têm contas, que estão presentes nas redes sociais, né? Tem perfis de jornais, sites, emissoras de rádio e TV, que nos ajudam de uma maneira muito ágil a ficar sabendo o que de mais relevante está acontecendo, né, no país, no mundo. Então, as redes também são um bom canal pelo qual a gente pode interagir e acompanhar o jornalismo de qualidade, profissional, feito com cuidado. No outro slide, a gente vai ter mais uma dica de uso bacana das redes sociais, né? Para que a gente possa, então, debater, para que a gente possa participar do diálogo, das discussões sobre temas que são importantes para a gente. Olha só, sem as redes sociais, às vezes tinha alguma coisa acontecendo no nosso bairro e que era muito importante, né? Vamos supor que tinha um terreno gigantesco lá no nosso bairro e uma discussão se aquele terreno ia virar um parque público ou se ia ser vendido para alguém erguer um prédio ou se ali ia ser construída uma biblioteca. Enfim, é uma coisa que pode nos interessar, né? Ou se ali naquele parque que já existe vão construir ali um espaço para andar de skate ou se vai ter um espaço para passear com cachorro. Enfim, hoje a gente pode participar dessas discussões, desde as discussões mais simples até aquelas grandes que podem ter influência sobre o país inteiro. Então é muito legal que a gente possa ter a nossa voz também sendo colocada e a gente possa ter mais diálogo sobre questões que são importantes, sempre com, né, muito cuidado para a gente não ser ofensivo, mas a gente tem sim lá então um canal para que a gente coloque as nossas opiniões sobre assuntos que nos dizem respeito. A gente pode, então, ficar de olho e sempre que tiver uma causa ali
que é do nosso bairro, da nossa escola, daquela praça que a gente frequenta, daquela ciclofaixa que a gente adora para andar de bicicleta no fim de semana e alguém está querendo tirar. A gente tem lá, então, as redes sociais como o nosso megafone aí do lado, né? Que pode servir para amplificar a nossa voz. E mais um exemplo que tem a ver também com isso, a gente pode, como a gente já falou aqui, mobilizar outras pessoas, né? Nós podemos também nós não somos apenas inspirados pelos outros que a gente segue, mas a gente também pode inspirar muita gente. Tem muito exemplo que apareceu também agora nessa época de coronavírus e pandemia, de pessoas que lançaram campanhas para conseguir que todo mundo tenha máscaras, para levar oxigênio naquele momento crítico, né? Que faltou oxigênio nos hospitais de Manaus, por exemplo, no Amazonas. Teve muita mobilização nas redes sociais, muita gente, a partir de hashtags, que começou a ajudar. E então as pessoas começaram a perceber que elas têm esse poder, né, de alertar outras sobre assuntos que são importantes. Quantas vezes a gente também não viu campanhas ali contra o racismo, né? Vocês vão lembrar de hashtags, né? As vidas negras importam, que teve todo um foi um passo muito importante para discutir muita coisa ligada ao racismo. E essa é uma campanha que começou nas redes sociais com hashtag, e hoje a gente vê, né, essa hashtag até nas ruas, né, pintada no chão. Enfim, tomou uma proporção muito grande e fez com que muita gente parasse para refletir sobre o racismo. São só alguns exemplos de como é que a gente pode usar, então, as redes para levar mais longe alguma campanha, algum pedido de reflexão e tentar mudar alguma coisinha no nosso mundo para que ele seja um pouco melhor, né? Agora a gente vai, então, no próximo slide. Venho com uma proposta aqui que tem tudo a ver com essa aula, né, o Mão na Massa. Eu deixo aqui, então, um convite para que vocês também se vejam como agentes de transformação, como pessoas que podem, sim, mobilizar outras, inspirar outras, para a gente mudar alguma coisa. Se você está nas redes sociais, é mais velho, tem mais de 13 anos, isso pode ser feito via redes sociais. Mas mesmo que você é mais novo, não está nas redes por algum motivo, lembre-se que você tem esse poder, sim, de inspirar outros, né, de promover alguma causa bacana, de organizar alguma campanha junto com seus amigos na escola, no bairro, e quem sabe ajudar a resolver algum problema que a gente tenha na nossa comunidade. Deixei aqui, então, essa provocação, né, esse convite para que vocês pensem em quais são as causas que te movem. Certamente, você vai pensar em alguma coisa que você gostaria de melhorar na sua escola, no seu quarteirão, no parque do teu bairro, na pracinha da esquina, na sua cidade, de repente. Então, pense um pouco, né? Comece a observar as ruas, vão mantendo num diário ali. O que está te incomodando? O que você acha que poderia melhorar? Que propostas você tem para que a gente tenha um ambiente um pouco melhor? Será que dá para transformar isso numa campanha? E será que dá para levar essa campanha para as redes sociais? Deixo aqui para vocês refletirem com algumas dicas a partir do próximo slide de como é que é possível, então, fazer isso. A gente vê aqui, primeiro, a importância de pesquisar sobre o assunto, né? Então, além dessa observação, que a gente tem que estar sempre atento para o que está acontecendo ao nosso redor, o que mais a gente pode descobrir sobre esse assunto, né? Vamos dar um exemplo. A gente está preocupado que o nosso bairro, né, ou toda a região onde a gente mora, não tem uma biblioteca bacana. Onde é que eu mais posso buscar informações sobre isso? Será que eu posso entrevistar alguém? Será que já tem algumas reportagens em jornais que mostram, que falam desse problema? Tente buscar outras informações e tente ver quem são as pessoas ou os documentos que realmente têm algo importante para dizer sobre esse assunto que você está pesquisando, né? Lembre sempre que a gente tem que trabalhar e checar a confiabilidade dessas informações que a gente está buscando e encontrando. Um outro passo, passo seguinte, também no slide seguinte, vamos pensar então como é que a gente pode levar essa nossa mensagem
Nesse exemplo que eu dei, a gente gostaria de pensar na possibilidade de ter uma biblioteca no nosso bairro. Como é que a gente pode fazer com que outros fiquem sabendo desse problema e que entendam que é importante ter uma biblioteca? Como é que eu posso mostrar isso? Eu vou criar alguma coisa para compartilhar esse tipo de informação nas redes? Que formato que eu posso usar? Para passar adiante essa minha mensagem, esse meu convite de mobilização, o que é mais relevante? De repente, um vídeo em que eu apareço contando do problema de não ter uma biblioteca? Um cartaz? Um gráfico? Vamos rabiscar no papel? A gente começa a planejar um pouco essa nossa campanha. Mais adiante, num outro passo, a gente vai efetivamente produzir algo para essa nossa campanha, né? Uma vez que a gente identificou um problema, pesquisou sobre ele, a gente pensou no melhor formato para a gente conseguir compartilhar com outros, então a gente vai lá efetivamente produzir. O que a gente vai fazer? Tirar fotos? A gente vai fazer um post que só tem texto? A gente vai criar uma hashtag? E, finalmente, no slide seguinte, a gente vai levar adiante e mostrar para o mundo aquilo que a gente criou, até chegar naquilo que a gente quer. No slide seguinte, a gente vê aí sua mensagem, então, chegando, alcançando no mundo um montão de gente. E quem sabe você consegue, a partir da sua ação, da sua base de seguidores, mesmo que não seja algo muito grande, fazer com que o seu pleito, a sua causa, seja escutada e seja solucionada. A gente pode ir para o próximo slide, que tem aí, então, a sua mensagem, olha lá, saindo do celular, né, saindo a partir das redes sociais e ganhando o mundo. Ela vai chegar muito longe e, quem sabe, a gente vai conseguir melhorar alguma coisinha. No slide seguinte é só a mensagem final, para vocês lembrarem sempre que todos nós podemos nos mobilizar, podemos servir de inspiração, podemos tentar melhorar o mundo, né? As redes sociais são um canal para isso, não um único, claro, mas é a mensagem que eu gostaria de deixar para a gente sempre pensar no lado positivo, né? No uso realmente bacana que a gente pode fazer das redes sociais. Tem muita diversão, claro, tem muita coisa legal, a gente gosta de ver lá os bichinhos fofinhos, os gatinhos, a gente gosta de dar risada nas redes sociais, mas é importante a gente lembrar também que são um canal muito importante para a gente conseguir mudar alguma coisa para melhor. Era esse o recado, Ale. Deixa esses minutinhos finais, se você quiser trazer alguma coisa aí do pessoal que está acompanhando, e fico à disposição. Não, Dani, eu quero trazer sim uma coisa, mas não é a interação no chat, sim o nosso agradecimento. Ao longo desse ano, vocês trouxeram diversos temas, diversas aulas super interessantes para nós, então, pensando já no ano que vem, o pessoal para acompanhar, para a gente continuar essa parceria incrível, que o pessoal realmente sempre gosta muito das aulas do Educamídia que você trouxe para a gente. Então, primeiro, eu quero deixar o agradecimento, que é importante. A gente que agradece, Ale, a oportunidade de participar. Tamo junto, hashtag tamo junto. Vamos continuar assim no ano que vem e fazendo essas conversas que eu acho que são muito bacanas, a gente parar para pensar um pouquinho sobre coisas que a gente usa todo dia, né, Ale? E às vezes a gente não faz essa reflexão. Exatamente, a gente tem um feedback muito positivo. Eu sei que a gente está se encaminhando agora para o finalzinho da aula já. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você, Dani, e a todo o pessoal que está acompanhando a nossa aula aqui ao vivo. Depois ela também fica no repositório para vocês acompanharem, para quem não pôde acompanhar desde o início. E já está passando aqui aquelas informações para vocês que não pegaram no começo. Eu sei que parece que eu repito muito, mas é que para fixar a informação mesmo, para deixar bem claro. Então, que a gente tem o nosso e-mail aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, o Centro de Inovação, @educacau.sp.gov.br, o nosso telefone, que é o 11 97544 5055, isso aí, 97544 5056, o nosso telefone clássico de agendamentos do WhatsApp, informações, né? E não se esqueçam que agora a gente tem 2 centros de inovação, um em São Paulo e outro em Sorocaba, né? E aí, para vocês que estão acompanhando e querem entender mais, o nosso centro ele trabalha com 3 tipos de atendimentos diferentes.
Então, nós ofertamos as formações de professores, como o nome diz, nossos professores e gestores da rede estadual. Nós temos a mentoria de projetos, aquele espaço que vocês trazem para nós as ideias, trazem os projetos, a gente ajuda a desenvolver junto aqui com os nossos materiais, recursos e o conhecimento dos professores do centro. E, por fim, as trilhas formativas, que são as atividades fixas, estão lá no nosso site, que vocês agendam e vêm fazer conosco nos nossos 3 eixos. Na segunda-feira, sustentabilidade e meio ambiente. Às quartas-feiras, indústria 4.0 e internet das coisas, o IoT. E na sexta-feira, a gente encerra sempre a semana com o mundo do trabalho e projeto de vida. Então, são esses caminhos que nós temos à disposição para vocês, estudantes, conhecerem o nosso espaço. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dani, muito obrigado a vocês. E amanhã temos mais uma aula super interessante no mesmo horário, à 13h aqui, para vocês, sobre o Bora Fotografar, para aprender um pouco mais sobre fotografia, iluminação, que tem tudo a ver com esse papo que a gente teve aqui hoje de rede social. A rede social hoje é movida muito por imagem. Então, se você gostou de hoje, vai adorar amanhã também. Então, gente, fica o meu muito obrigado e o meu boa tarde e até amanhã. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Até mais.